Meu nome é Damião, e esta é a última vez que minha voz será ouvida, ainda que ninguém me escute. O peso do que fiz me destrói um pouco mais a cada dia, e não há punição maior do que aquela que carrego dentro de mim. Não escrevo para pedir perdão, porque sei que não o mereço. Escrevo porque preciso tirar essa história de dentro do meu peito antes que eu enlouqueça de vez. Eu amava Isabela. Deus sabe o quanto eu a amava. Construímos uma vida juntos, uma casa, sonhos, promessas. Eu daria meu sangue por ela, e talvez tenha dado mais do que isso. Mas tudo desmoronou na noite em que descobri sua traição. Uma traição que não foi apenas de corpo, mas de alma, porque dela nasceu um filho. Um filho que eu pensei ser meu. Que eu acolhi, que eu embalei nos braços sem imaginar que era fruto de uma mentira. A verdade veio como um golpe. O mundo girou, meu peito queimou como se 1000 lâminas tivessem perfurado minha carne. Eu gritei, amaldiçoei, chorei como um homem nunca deveria chorar. E então, veio a fúria. Uma fúria que não me pertenceu. Era algo maior, algo que tomou conta de mim e me fez perder o controle. Eu não era mais eu. Me tornei um monstro. E monstros destroem tudo ao seu redor. Quando recobrei os sentidos, havia sangue. O quarto que antes era santuário do nosso amor agora era um cenário de horror. O berço tombado, os lençóis sujos, o silêncio ensurdecedor. Eu queria voltar no tempo, desfazer o que minhas mãos tinham feito, mas já era tarde demais. Não havia como fugir do peso do que eu fiz, então fugi do mundo. Corri para a única casa que conhecia, a casa do meu tio, isolada no meio das montanhas, onde ninguém me encontraria. Mas meu crime veio comigo. As noites se tornaram meu inferno. O silêncio da floresta nunca é absoluto, porque no meio dele eu ouço o choro. Um choro de bebê, fraco, sussurrante, quase dentro da minha cabeça. Meus olhos pesam de tanto medo e cansaço, mas toda vez que os fecho, eu vejo Isabela. Seus olhos arregalados, sua boca aberta em um grito que nunca mais será ouvido. E o pior de tudo, eu vejo o bebê. Aquele que nunca pediu para nascer. Aquele que nunca pediu para morrer. Eu não sei mais o que é real e o que é delírio. Minhas mãos tremem enquanto escrevo isso, porque sei que não há saída. Não há redenção. O tempo não pode apagar o sangue, e o perdão não pode ser concedido a um assassino como eu. Então só me resta uma escolha. E quando terminarem de ler essas palavras, eu não estarei mais aqui. As sombras desta casa parecem se mover quando não estou olhando. O vento uiva como se estivesse tentando me sussurrar maldições antigas. E, às vezes, quando a noite se aprofunda, escuto passos leves ecoando pelos corredores. Sei que estou sozinho aqui, mas a verdade é que nunca estou realmente sozinho. Algo me observa, me espera. Talvez seja minha própria culpa tomando forma, talvez seja algo mais. Eu tentei fugir do som do choro. Tentei me esconder dele debaixo das cobertas, afundando o rosto nos travesseiros, tapando os ouvidos, mas nada adianta. Ele sempre volta. Primeiro um murmúrio distante, depois um lamento fraco e, por fim, um grito agudo e insuportável. Um grito que me obriga a levantar, suado, desnorteado, perdido entre o que foi e o que nunca mais será. Uma vez, acendi todas as luzes da casa e gritei para o vazio. Disse que sabia o que fiz. Disse que aceitava qualquer punição. Mas a resposta foi apenas o silêncio, um silêncio mais pesado do que qualquer voz, um silêncio que gruda na pele e arrasta a alma para o fundo de um abismo escuro. Não sou mais um homem. Sou um fantasma de carne e osso, assombrado por pecados que nunca poderão ser redimidos. Sei o que devo fazer. Sei qual é meu destino. A lâmina está afiada, o nó está pronto. O que quer que esteja à minha espera depois disso, não pode ser pior do que o que já vivo. Talvez então, quando tudo terminar, o choro finalmente cesse. Ou talvez ele nunca pare. Desde criança, sempre fui fascinado por histórias de casas mal assombradas. Mas nunca imaginei que um dia viveria algo assim.
Meu nome é Lucas, e essa é a história de como uma casa antiga na colina mudou a minha vida para sempre. Tudo começou quando minha família se mudou para uma casa antiga no interior. Meus pais estavam empolgados com a oportunidade de sair da cidade grande e viver em um lugar mais tranquilo. A casa era enorme, com corredores compridos e móveis antigos que rangiam a cada passo. No começo, parecia um sonho de um lugar espaçoso, longe do barulho e da confusão da cidade. Mas logo começaram as coisas estranhas. Na primeira noite, acordei com um barulho vindo do andar de baixo. Era como se alguém estivesse andando lentamente pela casa. Pensei que fosse meu pai, mas ao descer as escadas, encontrei tudo no mais absoluto silêncio. As cadeiras da cozinha pareciam estar levemente fora do lugar, mas achei que era coisa da minha cabeça. Voltei para o quarto e tentei dormir. Nos dias seguintes, outros eventos inexplicáveis aconteceram. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares estranhos, portas se fechavam sozinhas, e à noite, eu sentia uma presença no quarto, como se alguém estivesse parado ao lado da minha cama, observando-me dormir. No começo, tentei ignorar. Minha mãe dizia que era apenas o vento ou minha imaginação. Mas então minha irmã, Sofia, começou a ver coisas também. Certa noite, ela entrou correndo no quarto dos meus pais, chorando. Disse que viu uma mulher parada no corredor, de vestido escuro e olhar vazio. Meus pais tentaram acalmá-la, mas no fundo, todos nós estávamos assustados. As coisas pioraram quando encontramos um sótão escondido atrás de um painel no andar de cima. Dentro dele, havia móveis velhos e um baú de madeira, coberto de poeira. Dentro do baú, encontramos fotos antigas, cartas amareladas e um diário. As anotações falavam sobre uma mulher chamada Helena, que viveu ali décadas atrás. Ela perdeu o marido e o filho em um incêndio e, segundo as anotações, nunca deixou a casa. Naquela mesma noite, algo mudou. O ar ficou mais pesado, as luzes piscaram e ouvimos batidas fortes nas paredes. Era como se a casa estivesse viva, tentando nos dizer algo. Minha irmã começou a ter pesadelos constantes, sempre sonhando com a mesma mulher. Até que, uma noite, ela acordou gritando, dizendo que a viu ao pé da cama. Decidimos sair dali. Arrumamos nossas coisas às pressas e fomos embora antes do amanhecer. No dia seguinte, soubemos por vizinhos que várias famílias tentaram morar naquela casa, mas nunca ficaram por muito tempo. Desde então, nunca mais voltamos. Mas, às vezes, ainda sonho com aquela casa e, nos sonhos, Helena ainda está lá, esperando. Para mim, histórias de terror eram só isso, histórias. Mas tudo mudou em uma noite específica, quando eu e meus amigos tomamos a pior decisão de nossas vidas, de entrar no velho cemitério da cidade. Era final de semana, e estávamos entediados. Eu, Rafael, Bianca e Diego sempre nos reuníamos depois da escola para conversar e inventar alguma coisa para fazer. Foi Diego quem sugeriu que fossemos até o cemitério. Ele queria provar que aquelas histórias sobre aparições e vultos eram apenas lendas. O cemitério ficava nos arredores da cidade, isolado, cercado por um portão enferrujado e árvores retorcidas. Diziam que, há décadas, a cidade tentou desativá-lo, mas algumas sepulturas nunca puderam ser realocadas. As poucas famílias que ainda tinham parentes enterrados lá evitavam o lugar ao máximo. Quando chegamos, já era tarde da noite. A luz fraca da lua iluminava as lápides quebradas, e o silêncio era absoluto. Apenas o vento cortava o ar, passando entre as árvores secas. Bianca hesitou em entrar, mas Diego a provocou, dizendo que ela estava com medo. Orgulhosa, ela decidiu seguir com a gente. Atravessamos o portão e começamos a explorar. No início, era apenas uma aventura sem graça. Nada acontecia. Mas então encontramos um túmulo estranho, afastado dos outros. A lápide estava quase completamente enterrada na terra, mas as palavras ainda podiam ser lidas: daqui jaz aquele que nunca descansará. Não havia nome, nem datas. Apenas aquela inscrição. Foi então que começou. O vento ficou mais forte, como se algo tivesse acordado.
De repente, ouvimos um barulho seco atrás de nós, como passos na terra. Nos viramos ao mesmo tempo, mas não havia ninguém. Diego riu nervoso, tentando fingir que não estava assustado. Mas eu senti e algo estava ali. Bianca segurou meu braço com força. Seu rosto estava pálido, e ela apontou para uma das sepulturas. Lá, no escuro, havia uma sombra parada. Não podíamos ver um rosto, nem mãos, e apenas uma silhueta negra, imóvel entre as lápides. Saímos correndo sem olhar para trás. Mas o pior ainda estava por vir. Quando chegamos ao portão, ele estava fechado. Trancado. Tentamos abrir à força, mas não se movia. Diego subiu na grade e começou a pular para o outro lado. Mas antes que ele conseguisse, algo puxou sua perna. Gritamos ao vê-lo cair no chão, arranhando os braços nas pedras. Ele jurou que sentiu mão segurando-o, mas não havia ninguém ali. O desespero tomou conta. Batemos no portão, gritamos por ajuda. E então, um sussurro veio do meio das lápides. Vocês não deveriam estar aqui. A voz era baixa, rouca, como se tivesse saído de dentro da terra. Então, do nada, o portão rangeu e se abriu sozinho. Saímos correndo sem olhar para trás, sem nos preocupar com nada além de sair daquele lugar. Desde aquela noite, nunca mais falamos sobre o que aconteceu. Mas Diego, e ele mudou. Dias depois, começou a ter pesadelos com a sombra no cemitério. Passou a falar sozinho, a ter marcas roxas no corpo sem explicação. E um dia, ele desapareceu. Encontraram suas pegadas levando até o cemitério, mas ele nunca mais foi visto. Agora, sempre que passo perto daquele portão, sinto um arrepio subindo pela espinha. Porque sei que, de alguma forma, Diego nunca saiu de lá. Sou professor há anos. Já passei por várias escolas, conheci todo tipo de aluno, pais e funcionários, e sempre gostei do meu trabalho. Mas, até hoje, evito falar sobre o que aconteceu em uma escola onde trabalhei por um curto período. Algo que me fez pedir demissão sem dar explicações. A escola ficava em uma cidade pequena, um daqueles colégios antigos, com corredores longos e paredes de tijolos desgastados. Havia boatos entre os alunos sobre uma sala que nunca era usada, no final do segundo andar. Eles diziam que, há décadas, uma professora desapareceu ali dentro. Simplesmente entrou e nunca mais saiu. Desde então, a escola a mantinha trancada. Sempre achei que fosse só mais uma lenda para assustar os novatos. Pelo menos até a noite em que fiquei sozinho lá. Era época de provas, e fiquei até mais tarde corrigindo trabalhos na sala dos professores. Quando percebi que já passava das 10 da noite, decidi ir embora. O corredor estava completamente vazio, e o silêncio era absoluto. Foi quando ouvi um som leve, abafado. Algo arranhando madeira. Parei no meio do corredor, prestando atenção. O som vinha do final do andar e da sala trancada. Engoli em seco. Talvez fosse um gato ou algum animal preso lá dentro. Decidi verificar. Caminhei devagar pelo corredor, sentindo um arrepio subir pela espinha a cada passo. Ao chegar à porta, vi que o cadeado enferrujado ainda estava lá. Mas o som continuava, já arranhões, seguidos de algo que parecia um choro baixo. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. O barulho parou. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer som. Meu coração batia forte, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Estava prestes a me afastar quando ouvi 3 batidas secas do outro lado da porta. Dei um passo para trás. Isso não podia ser um animal. A respiração ficou pesada, e um instinto primitivo me disse para correr. Mas algo me fez olhar para baixo. E foi aí que vi. Debaixo da porta, uma sombra se movia. Não uma sombra comum. Mas a silhueta de pés descalços, parados ali, bem na minha frente. Meu corpo gelou. Eu sabia que aquela sala estava trancada há anos. Quem, ou o que,
estava lá dentro. Corri o mais rápido que pude, descendo as escadas quase tropeçando nos degraus. Quando passei pelo portão da escola, senti um peso saindo de mim, como se algo me observasse de perto até aquele momento. No dia seguinte, pedi demissão. Não dei explicações. Mas antes de ir embora, perguntei discretamente ao zelador sobre a tal sala. Ele ficou pálido, hesitou por um momento e então respondeu: se ouviu algo vindo dali, fez bem em correr. O último que tentou abrir aquela porta e nunca mais foi o mesmo. Nunca mais voltei àquela escola. Mas até hoje, às vezes, sonho com a porta trancada. E no meu sonho, ela sempre está aberta.